Luciano Cordeiro. Este nome não deve ser muito estranho para a maioria das pessoas. É verdade, não é um grande conhecido, mas foi uma das grandes figuras da segunda metade do século XIX em Portugal. A sua trajetória releva uma combinação rara entre o pensamento, a ação política, a intervenção institucional e, sobretudo, o domínio das questões geográficas e coloniais. Nascido em 1844, no Nordeste português, em Mirandela. A verdade é que a vida esperava-lhe muitas coisas e logo no início começou. Embora nascido no norte português, foi estudar para a Madeira, onde viveu os primeiros anos de vida. Frequentou o Liceu do Funchal. Este contexto insular não é irrelevante. Desde cedo, o contacto com o espaço marítimo e com a distância atlântica de Portugal contribuiu para o seu interesse pela geografia e na projeção externa do país. Mais tarde, já em Lisboa, ingressou na Escola Politécnica, prosseguindo estudos superiores que culminaram em 1867 com a conclusão do curso superior de Letras. Esta transformação, simultaneamente humanística e científica, acabou por moldar o seu pensamento, que viria a cruzar a literatura, a política, a economia e a tão falada geografia. A sua carreira profissional inicia-se no ensino, tendo sido nomeado para professor de Literatura e Filosofia no Colégio Militar entre 1871 e 1874. Após essa fase, desempenhou diversos cargos na administração pública, integrando o funcionalismo do Estado num movimento em que Portugal procurava redefinir o seu papel no contexto internacional. É, porém, no domínio das ciências geográficas e da política colonial que Luciano Cordeiro assume a sua maior relevância histórica. Num tempo em que as potências europeias disputavam os territórios em África, a geografia não era apenas uma ciência descritiva, mas um instrumento estratégico para a afirmação política. Cordeiro compreendeu isto com muita clareza. Tornou-se um defensor convicto da presença portuguesa em África, articulando o seu conhecimento científico com objetivos políticos. Sua presença em congressos internacionais era bem conhecida e ilustre. Em 1878 representou Portugal no Congresso Internacional da Geografia Comercial. 3 anos depois, em 81, foi delegado ao Congresso Internacional de Ciências Geográficas, em Veneza. Estes encontros não eram meros espaços académicos. Funcionavam como arenas onde se discutiam interesses económicos, mas também a confiança do Estado português na sua capacidade de defesa dos interesses nacionais. O momento mais significativo da sua intervenção internacional ocorreu na Conferência de Berlim. Este encontro reuniu as principais potências europeias com o objetivo de regular a ocupação e a divisão do continente africano. Para Portugal, tratava-se de um momento decisivo. Estava em causa a legitimação das suas pretensões territoriais num contexto de forte pressão por parte dos países como a Grã-Bretanha e a Alemanha. Luciano Cordeiro desempenhou aqui um papel muito relevante. Defendeu os direitos históricos de Portugal em África, procurando sustentar com argumentos geográficos e políticos a continuidade da presença portuguesa. A sua atuação inscreve-se numa estratégia mais ampla de afirmação internacional, em que conhecimento científico era mobilizado como instrumento diplomático. Ainda que os resultados da conferência tenham sido limitados face às ambições portuguesas, a intervenção de Cordeiro contribuiu para a construção de uma narrativa de legitimidade que marcou a política colonial portuguesa nas décadas que se seguiram. Paralelamente à sua ação política e científica, Cordeiro teve intensa atividade jornalística. Colaborou com diversos periódicos de relevo, como a Revolução de Setembro, O País, Atualidade, Jornal do Comércio, Diário de Notícias e Diário Ilustrado. Esta presença constante na imprensa revela não apenas a sua capacidade de escrita, mas também a importância que tinha no espaço público no século XIX. Através dos jornais, Luciano Cordeiro participava ativamente na formação da opinião pública, discutindo temas que iam da política interna à expansão ultramarina. A sua vocação para a divulgação e organização do conhecimento levou ainda à fundação de diversas entidades. Uma delas foi com Afonso Pequito, a Revista de Portugal e Brasil. Esta publicação procurava estreitar laços culturais e intelectuais entre os dois países, refletindo uma visão atlântica e transnacional da identidade portuguesa. Fundou ainda um outro jornal, o Jornal de Comércio de Lisboa. No plano institucional, o seu contributo mais duradouro foi mesmo a criação da Sociedade de Geografia de Lisboa, também em colaboração com Afonso Pequito. Esta instituição
tornou-se um centro fundamental de produção e difusão de conhecimento geográfico em Portugal. Enquanto secretário perpétuo, Luciano Cordeiro teve um papel central na sua dinamização, promovendo expedições, estudos e debates que reforçam a ligação entre a ciência e a política colonial. A Sociedade de Geografia não era apenas um espaço académico. Funcionava como um verdadeiro laboratório de ideias estratégicas. Através dele, procurava-se mapear territórios, estudar populações e justificar a presença portuguesa em África. Nesse sentido, a ação de Cordeiro insere-se num movimento muito mais amplo de institucionalização do saber científico ao serviço do Estado. Para além destas iniciativas, destacou-se também no domínio económico e empresarial. Em conjunto com o seu irmão, Francisco Maria Cordeiro de Sousa, participou na fundação da Companhia dos Carris de Ferro de Lisboa. Este projeto está ligado ao processo de modernização urbana da capital, evidenciando o interesse de Cordeiro por infraestruturas e desenvolvimento económico. Ao longo da sua vida, Luciano Cordeiro construiu, assim, uma carreira multifacetada. Foi professor, funcionário público, jornalista, pensador político e promotor de instituições científicas. O seu percurso reflete tensões e aspirações de um Portugal que, no final do século XIX, procurava afirmar-se em um mundo em rápida transformação. Por fim, falta só referir a sua atividade política, filiado no Partido Regenerador, e foi mesmo deputado pelo Círculo de Mogadouro, na legislatura 1882 a 84, e pelo de Leiria, em 84. Como escritor, podemos destacar 4 obras: as obras dos Jerónimos, as Inscrições Portuguesas, o Tesouro do Rei Fernando e as Batalhas da Índia, como se perdeu Ormuz. A publicação desta obra foi mesmo ilustrada com os desenhos e vinhetas de João Vaz. Foi ainda patrocinada pela Comissão Executiva do Centenário da Índia. E assim terminamos este vídeo sobre a vida e obra de Luciano Cordeiro. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o gosto, partilhar se são do Nordeste português, um conterrâneo nosso que fez história no século XIX. Muito obrigado por terem visto. Não se esqueçam de subscrever aqui o canal e até ao próximo.